Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Geração FP&A. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouco mais sobre as conexões dos demonstrativos financeiros. Eu acredito que uma das maiores demandas que a gente recebe dos nossos alunos na formação do modelador estratégico é justamente as conexões que devem haver ali na modelagem financeira. Mas essas conexões em finanças, na modelagem, ela é mais simples, ela é gerencial. Um exemplo é a conexão da DRE com o balanço. Vou ter ali o lucro líquido se conectando e acumulando ali no patrimônio líquido no balanço. Então é uma forma gerencial, é simples. Mas e na forma contábil? E na forma como existe realmente o fechamento contábil? A partir justamente das partidas dobradas, que vão compor ali de forma automatizada já o DRE, o fluxo de caixa e o balanço. Então, começando aqui o conteúdo, a gente precisa inicialmente saber, e a maioria de vocês já sabem, que todo evento que ocorre na empresa, ele repassa por uma classificação. Essas classificações, essas rúbricas estão ali no documento do plano de contas. Pode ser um plano de conta contábil ou um plano de conta gerencial. Nesse exemplo aqui eu trouxe de um plano de conta gerencial, a classificação das movimentações ali para justamente compor uma DRE e um fluxo de caixa. Mas um plano de contas contábil, ele vai também existir as contas de resultado, como são essas aqui que eu estou mostrando, mas também vão ter as contas de saldo, as contas de balanço, como as contas dos ativos e as contas do passivo. O exemplo desse é o contas a receber. Contas a receber é uma conta de saldo que está compondo ali o meu ativo, mais precisamente o meu ativo circulante. Então, qual o motivo que eu estou falando do plano de contas antes mesmo de falar de conexão? No momento do lançamento, a gente já consegue ver essas conexões. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um exercício bem simples para mostrar para vocês aqui o passo a passo de como essa conexão acontece. Então aqui eu tenho um Excel em branco, tá? Eu vou primeiramente pegar algumas contas aqui, de um plano de contas bem simples, tá? Então aqui eu tenho um plano de contas simplificado, aqui com 11 contas, compondo 11 contas e os seus respectivos tipos. Então, por exemplo, imobilizado é uma conta relativa ao balanço, mais precisamente ao ativo. Capital social, ela compõe ali o patrimônio líquido. Os salários já são uma conta de resultado, tá? Então o que vai acontecer agora? Vai acontecer os eventos durante um mês. Então, durante o mês eu vou ter ali pagamentos, recebimentos, eu vou ter compras a prazo, vendas a prazo, eu vou comprar imobilizado à vista, comprar imobilizado a prazo, enfim. Eu vou ter as movimentações ali durante o mês. Então eu vou trazer aqui um exemplo de eventos e a gente vai construir junto essas conexões. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, no início do mês, vamos supor que seja uma empresa que ainda não existe. Então o primeiro passo aqui é a integralização de capital. A gente vai integralizar 10 mil, a gente vai começar a movimentar a empresa, né, de forma cronológica com os eventos e verificar, né, como isso ocorre ali dentro dos demonstrativos. Quando a gente verifica esses eventos acontecendo, como eu falei, de forma automatizada, os lançamentos vão se acumulando e vão gerando uma espécie de diário, né, uma espécie de resumo, uma espécie de base de dados que vai alocando todos esses eventos ali, levando para, no final, no fechamento, eu construir os meus demonstrativos. Isso a gente chama, em contabilidade, de livro diário. Então, o livro diário ele vai compor aqui a data, no caso, a data da origem daquele lançamento, né? O débito, o crédito, o histórico que classifica com mais detalhe aquele lançamento e o valor, tá? Aqui a gente vai precisar abrir um parênteses em relação a débito e crédito. Então, qual o detalhe aqui com a questão de débito e crédito, né? Eu trouxe aqui uma representação gráfica da natureza dentro do balanço patrimonial e dentro das contas de resultado. A gente pensa em débito, a gente pensa em crédito em relação às saídas e entradas de dinheiro. A questão aqui que a gente precisa entender no caso do balanço é que o débito ele está relacionado ao investimento. Então, onde é que está alocado os meus investimentos? Meu imobilizado, meu caixa, meu contas a receber? Ele está alocado ali nos meus ativos. Todo investimento que eu tenho ali nos meus ativos, a empresa pergunta da onde veio os recursos para fazer esse investimento. E aí vai para o outro lado, que é o crédito.
Então, nos meus ativos, eu aumento o meu ativo a partir de um débito e eu aumento o meu passivo e o meu patrimônio líquido a partir de um crédito. Ou seja, o meu ativo é devedor e o meu passivo total, né, que é o PL mais passivo, ele é credor, ou seja, ele quer receber o retorno daqueles investimentos que foi feito nos ativos. Da mesma forma, a despesa. Eu aumento a minha conta de despesa com débito, porque a despesa tem natureza devedora, e eu diminuo a partir do crédito, que tem uma natureza devedora, ou seja, quanto mais eu creditar essa conta, mais ela vai diminuindo. A gente vai ver na prática como isso funciona. Então eu vou pegar aqui as mesmas datas dos eventos e colocar aqui no livro diário, e eu vou pegar o primeiro exemplo para vocês verem como que isso ocorre a partir de um lançamento. Então, o primeiro lançamento aqui, no caso, é a integralização de capital de 10 mil. Então, eu já vou colocar aqui o valor de 10 mil. O histórico aqui eu vou colocar em integralização, perfeito? E o débito é o quê? Se o meu ativo é devedor, então o meu débito é a conta caixa, que é justamente essa conta aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a conta caixa no débito e aonde ela se credita. Bom, se eu estou integralizando meu capital, esse dinheiro entra no meu caixa e ele também entra em contrapartida na minha conta de capital social. Esse entra, no caso do PL, como tem natureza credora, ele vai creditar. Então aqui a gente tem já uma partida dobrada. A gente se debita no ativo no caixa e se credita no capital social. E assim sucessivamente. No caso de materiais, materiais é uma despesa. Então 220 reais, né? Materiais, correto? Ele vai se debitar aqui no caixa, ele vai se creditar no caixa, vai sair do meu caixa e ele vai se debitar na conta de materiais, ou seja, minha conta de despesa está aumentando. Então vai sair do meu caixa e entrar aqui em despesas, né? A conta vai aumentar. Aqui da mesma forma, impostos 500 vai sair do meu caixa e vai aumentar a minha conta de impostos. Vai debitar, se creditar, se debitar. E assim vai. Tá? E assim vai, 1.420. Aqui já é uma receita, né? Então eu vou receber à vista, vai para o meu caixa, recebimento, e aqui vai para a minha conta de receita. E aqui eu vou acelerar um pouco mais o vídeo. Pronto, então a gente tem aqui o livro diário, tá? Todo preenchido. Percebam que aqui a gente tem um lançamento que ele foi de uma compra de um terreno, tá? No caso, ele foi para a conta do ativo que debitou a conta do imobilizado, e como ele foi uma compra a prazo, ele se creditou ali no meu passivo na conta do contas a pagar. Então aqui a gente tem todas as movimentações com as suas respectivas partidas dobradas. Agora, como isso se conecta aqui com o fechamento? Bom, existe uma coisa chamada de balancete de verificação. É onde eu vou fazer, como o nome já fala, o net aqui, o balanceamento dessas partidas. Então eu vou fazer aqui o débito, o crédito, e com a diferença de um para o outro, eu vou encontrar a natureza. Se é uma natureza devedora ou se é uma natureza credora, ok? Então, por exemplo, se aqui na natureza ficar negativa, ela vem para cá, devedora. Então, se isso aqui for abaixo de 0, então vai ser um número, se não, vai ser 0. Se isso aqui for acima de 0, vai ser um número, se não, vai ser 0. E aqui, absoluto. Aqui também, absoluto, ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o livro diário e coletar desses valores as movimentações relativas ao débito e relativa ao crédito de cada conta dessa, tá? Eu vou pegar aqui o meu plano de contas, eu vou colar aqui, beleza? Plano de contas, ok? Vou pegar aqui o nome, é balancete de verificação. Vou pegar aqui, ficar mais bonito, né? Balancete de verificação. Okay? E aqui eu vou fazer o soma-sis do livro diário, pegar aqui tudo que é débito e pegar aqui, tá? Então vieram todos os valores relativos ao débito. E aqui a mesma coisa, vou pegar aqui do crédito e fazer aqui. Então o que vai acontecer aqui nesse balancete de verificação? Eu vou construir a DRE, eu vou construir o balanço e eu vou construir o fluxo de caixa. Eu posso começar a partir da DRE extraindo, né? No caso aqui a gente chama DRE OARE, que é a apuração do resultado do exercício. A gente vai pegar
a receita, na verdade, as principais contas de resultado. Então, vou pegar aqui as contas de resultado, que são essas. Eu vou só alocar aqui de uma maneira correta. Então, a gente tem receita, salários, materiais, impostos, vou botar impostos aqui em cima, impostos, salários e outras despesas. Então, eu vou pegar aqui, fazer um soma sys, vou pegar os valores, travar os nomes, travar e vir para cá. Então, a gente teve aqui um resultado do exercício de R$200. Então, aqui a gente já tem uma DRE, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o balanço. Então, o que eu vou ter no balanço? Eu vou ter os ativos, eu vou ter os passivos. Quais são as minhas contas? Quais são as minhas contas do ativo? No ativo, eu vou ter, pelo menos aqui, nosso exemplo mais simplificado, eu vou ter o imobilizado, eu vou ter o caixa. Contas a receber eu acho que eu não coloquei. Eu vou dividir aqui, certo? E eu vou ter as contas de passivo, que são o contas a pagar. O que mais? Eu vou ter o capital social, é isso? Só organizar aqui, que é o PL, ok? O que mais eu vou ter aqui, fora o capital social, imobilizado, é isso. Então, eu vou pegar também de lá, soma sys. Então, da onde eu vou pegar os meus ativos? Da natureza credora, não é isso? Então, tudo que é credor é do ativo. Então, vou pegar aqui o caixa com saldo de 10 mil e o imobilizado com saldo de 400 mil. E eu vou pegar do passivo na coluna credora, pois o passivo tem a natureza credora. Então, vou pegar aqui dessa coluna, pegar aqui dessa coluna e para cá. Também do capital social, perfeito? Então, acho que está imobilizado aqui, está 2 vezes, retirar. Então, se eu somar, o ativo ele tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido, não é isso? Então, somei aqui, tem que ser igual. Então, se eu subtrair, teve uma diferença. Essa diferença, ela vem do resultado. Onde está esse resultado? Está justamente na apuração do resultado do exercício, na DRE. E aí eu zero. Então aqui já conectou tudo. Então, por exemplo, se essas movimentações aqui, que isso tudo fica automatizado em um RP que já está tudo conectado. Um exemplo desse é o SAP. O SAP, a partir do lançamento, ele já faz toda a conexão. Então, tudo que eu fizer aqui de alteração, por exemplo, eu vou pegar aqui a receita, eu vou alterar e colocar 8.000. Então, já altera ali a lucratividade, já altera o resultado, vai para o balanço, também zera. Isso já altera toda a estrutura do balanço da DRE. E o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele vai, como eu falei agora há pouco, ele vai vir do resultado da variação dos saldos, da variação do fluxo de caixa. Então, se eu pegar aqui tudo que debitou e tudo que creditou, eu vou ter as entradas e saídas. Então, se eu fizer entrada e saída, eu vou pegar aqui do meu débito, ou seja, aumentou o caixa. Na verdade, eu vou pegar daqui, ó, soma sys, vou pegar daqui, ó, e tudo que foi débito, não é isso? Só para representar o fluxo de caixa. Tudo que entrou e tudo que saiu, vou copiar, deixar aqui a mesma fórmula, só que eu vou buscar do crédito, não é isso? Então, o meu saldo é 14.700, que é justamente o saldo que finalizou aqui, ó, com natureza devedora, ou seja, um saldo ali positivo. O mesmo saldo é igual ao valor de caixa, porque o período começou zerado, né? Se eu tivesse um valor anterior, seria isso aqui mais o saldo anterior. Aí justamente teria o saldo final. Eu poderia abrir as entradas aqui justamente pela sua natureza em relação ao negócio. Poderia ser entrada operacional, poderia ser entrada de investimento e poderia ser entrada de financiamento. Isso vale também para as saídas, ok? No caso aqui, as entradas que tiveram foram relativas à receita, foram tanto relativas à receita, né? Como também investimento aqui ou de um sócio. No caso foi de sócio porque a gente não teve nem um empréstimo, nem um financiamento, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam mais esclarecidos em relação a como a contabilidade já monta, né? E a modelagem ela pega essas conexões e projeta isso para o futuro, para tomar decisão, mas esse é mais ou menos, né, de forma simplificada, a estrutura em que a contabilidade utiliza para que a gente já tenha a visualização mais integralizada dos demonstrativos financeiros.